Falar inglês, então eu vou falar em português mesmo, tudo bem? Irmãos, nós vamos falar sobre a verdadeira adoração, mas antes eu vou falar um pouquinho, me apresentar um pouquinho, se vocês permitem. Sou professor da Universidade Federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A disciplina que eu ensino lá, né, é Fisiologia Humana. Fisiologia Humana estuda o funcionamento de todas as partes do nosso corpo. Tá certo? O corpo funcionando corretamente, tá? A patologia é que estuda as doenças. E o médico trata das doenças e a gente tem esperança que fique curado. Eu dou aula lá para os médicos, para os enfermeiros, para todos os cursos da área de saúde. Tá? Estou na igreja adventista já há 59 anos. Então, conheço bem a doutrina adventista, continuo estudando a Bíblia, e hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a verdadeira adoração. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, né? Eu já ouvi vários sermões a respeito. E muitas vezes eu ouço e é igualzinho o que eu falo e eu penso. Eu nunca escutei ele, eu não sei se a pessoa que está falando, ela também nunca me escutou, mas nós vemos na Bíblia e por isso sabemos a mesma coisa, né? Nós vamos recapitular algumas coisas assim. Por que eu comecei a falar sobre música? Eu primeiro comecei a falar sobre efeitos da música no organismo. Quando estava preparando aula para medicina, para o curso de medicina, tínhamos duas turmas de medicina. Uma professora dava para uma turma, a aula para uma turma, e eu para outra. E ela, nas pesquisas que ela estava fazendo, ela disse: Eli, tu já viu em tal site assim, que tem artigos sobre a música, e tu é músico e tal? E eu digo, então me diz aí qual é o site. E aí eu comecei a procurar e comecei a estudar, né? O que a ciência falava sobre música. E aí comecei a lembrar do que Ellen White falou sobre a música, o que a Bíblia fala, e eu digo, agora eu sei o porquê dessas coisas. E eu digo assim, eu já escutei, irmãos, nesses 65 anos de juventude, muitos congressos de música. E eu nunca saía satisfeito. Nunca explicavam as dúvidas que eu tinha. E eu digo assim, agora eu posso explicar isso. Porque eu conheço a Bíblia, conheço um pouco de música, eu estudei trompete, não toco tão bem, né, quanto ele tocou aqui. Mas eu estudei trompete, estudei música, né, não fiz faculdade de música, mas conheço alguma coisa. E agora eu conheço a fisiologia, eu posso juntar isso. Então, a partir de 2006, eu comecei a preparar, né, o que eu vou apresentar aqui durante esses dias e noites aqui. E eu comecei a preparar, né? E com aquele entusiasmo, né? Agora eu vou fechar aquelas dúvidas que eu sempre tive. Mas, irmãos, falar sobre música talvez seja o tema mais difícil de falar na igreja adventista. Porque todo mundo acha que entende. Todo mundo dá um palpite. Todo mundo tem eu acho. Mas eu me dispus a isso, irmãos. Então, desde 2006, tenho procurado. E eu comecei a falar, então, sobre efeitos da música. Mas faltava o porquê da música. Então, eu comecei a estudar sobre adoração, porque a música é um ato de adoração. Então, por isso que nós vamos começar a falar em adoração primeiro. Quais são os princípios da verdadeira adoração? Se existe só verdadeira adoração ou se existe uma adoração falsa? Para quem é a adoração? Qual é a nossa função na adoração? E a música, sendo um ato de adoração, a música precisa estar dentro desses princípios. Para ser uma adoração verdadeira. Amanhã nós veremos como é a música do céu, quais são as características da música do céu. Eu quero saber se existe alguém aqui que não é adventista do sétimo dia. Seja outra religião ou nenhuma. Todos somos adventistas? Tem alguém que não é? Ok. Só para ter ideia, né? Senão eu teria que explicar algumas coisas. Mas todos nós adventistas, então, já temos
a experiência, a vivência da igreja, né? Então, eu comecei a ter que falar primeiro de adoração e depois a música do céu. Eu escutei um pastor dizer assim: eu não acredito em quem fala da música do céu. Nós não sabemos como é que é a música do céu. Nós não sabemos. Exatamente por isso que Deus fez o quê? Deu visões a uma profetisa e ela disse como é que é a música do céu. Tanto é que a Casa Publicadora tem um livro chamado Visões do Céu. Então nós precisamos perguntar ou ler o que ela disse a respeito da música do céu. E isso nós vamos ver amanhã. Quais são as características da música do céu, amanhã de manhã, né, conforme a profetisa de Deus foi descrevendo. E depois vamos analisar como é que é a música que está sendo executada, né, na igreja para adoração. E comparar uma com a outra. E depois, amanhã à noite, eu vou falar sobre mente e emoções. A luta entre Deus e Satanás é justamente a nossa mente. Qual é a função da mente e das emoções? Como é que acontece isso? E depois, nas outras noites, efeitos da música no corpo. Então, essas primeiras palestras que eu vou dar, eu vou falar sozinho, bem dizer, né? Vocês vão me escutar. Depois, quando eu começar a falar sobre os efeitos da música, aí sim, aí nós vamos conversar. Eu vou falando, vocês vão perguntando, tá? E aí nós vamos explicando aquilo que desde 2006 eu tenho estudado e tenho falado. Em primeiro lugar, o que é adoração? Existem muitas definições. Eu tenho algumas definições ali. Vamos ver se eu acerto aqui, passar ali. Deu. Então, irmãos, ali nós vamos estudar o que eu falei hoje? Os princípios bíblicos de adoração. Então, nós vamos ver o que a Bíblia diz. Então, já vai aparecer lá os capítulos e nós vamos abrindo aqui. Tá certo? Então, enquanto vocês procuram lá, algumas definições de adoração. Adorar é a resposta do crente à misericórdia e à bondade de Deus, mediante atos de reverência, gratidão, obediência e submissão. Essa é uma das definições. Então, a resposta do crente a Deus. E isso se faz através de atos. Reverência, gratidão, obediência e submissão. Outra definição que eu dou mais curta. Adorar é tratar a Deus como Deus. Essa é a verdadeira adoração. Quando nós tratamos alguém ou algo como Deus, é uma adoração falsa. Ou vã, não serve para nada. Então, tratar Deus como Deus. Se é a nossa resposta a Deus e tratar a Deus como Deus, a adoração é centralizada em Deus e não no adorador. Adorar é tão importante que Deus deu os princípios. Olha, eu quero ser adorado dessa e dessa maneira. Por quê? Porque no céu tudo é perfeito, né? O ser humano foi criado perfeito. Então não tinha nada de pecado, nada que não fosse santo. Mas devido à queda, ou o início do pecado com Lúcifer e depois com os seres humanos, entrou então uma falsa adoração. Então, irmãos, eu vou repetir aqui, eu tenho certeza que aqui nós temos líderes, e vocês vieram justamente para aprender e gravar e reter princípios importantes para defender isso depois, para ensinar isso depois, né, nas igrejas, e por isso é bom nós repetirmos alguns conceitos. A adoração é centrada somente em Deus.
não no adorador. Ela vai modificar o adorador, mas ela é centrada em Deus, é para Ele. Por Ele ser santo, os homens deixaram a santidade, já nasceram em pecado, então é necessário aprender a adorar a Deus. Porque nós passaremos a eternidade toda fazendo o que, irmãos? Adorando. Então nós precisamos entender e aprender a fazer isso agora já. Porque é isso que nós vamos fazer pela eternidade. Eu gostaria de ler então Apocalipse 4, 8 a 11, que é o primeiro texto que está ali. E João está dizendo, ele está tendo uma visão, né, do que está acontecendo no céu. E lá diz assim, irmãos: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vejam, no céu toda adoração é a Deus, todo louvor é a Deus, todo elogio é a Deus. Versículo 9: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele. Prostrar-se é um dos atos de adoração. Significa submissão, reconhecer alguém superior a nós mesmos. Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criastes, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então veja, irmãos, esse é o princípio de adoração que Deus deixou para nós. Como Deus deseja a nossa adoração, nós precisamos aprender a adorá-lo. Nós precisamos aprender os atos de adoração, como devem ser feitos. E para isso, irmãos, a adoração, nós precisamos entender que a adoração envolve submissão e obediência. Submissão quer dizer, assim como nós vimos, é a vontade de Deus que prevalece. E a obediência, fazer tudo conforme Ele quer. Então a adoração no céu, a santidade de Deus, levava os anjos a agradar a Deus através de alguns atos. Primeiro deles, os atos de os anjos de adoração a Deus eram louvor e ações de graça através da música. A música foi criada onde? Com que objetivo? Adorar a Deus. Eu já escutei algumas pessoas dizer: não existe música sacra. Existe. Sacra quer dizer sagrado, separado para adoração. Ela foi criada onde? No céu, para o homem, para Deus. Então ela é sacra, ela é sagrada. É a verdadeira música sacra. Então os anjos faziam isso, adoravam a Deus através da música. E pela música eles louvavam a Deus, ou seja, eles elogiavam, como nós vemos aqui, né? Todos os atributos de Deus. Louvar é elogiar. E ações de graças era agradecimento a Deus por tudo. E o segundo ato de adoração que existia é a obediência. Os anjos se deleitavam e se deleitam em cumprir as ordens de Deus. Então no céu, 2 atos de adoração: música e obediência. Só o que aconteceu? O que aconteceu? A música era tão importante para Deus que Deus estabeleceu um coral e uma orquestra, né? O coral cantava com harpas. Ellen White diz que são harpas de 10 cordas.
E tinha o regente. Não podiam cantar de qualquer gente, com regência. Não de qualquer jeito, com regência. E o regente do coro, Ellen White diz que era Lúcifer. Lúcifer tinha uma posição tão importante que nós conhecemos a história, né? Ele se orgulhou, ele quis ser igual a Deus, se revoltou contra Deus, teve que ser retirado do céu, caiu para a terra, e com ele caiu a adoração e a música. Satanás queria ser adorado, e quer ser adorado, semelhante a Deus. Então surgiu agora uma adoração diferente, uma falsa adoração. Ali diz que Lúcifer, quando não pôde ser a mais alta autoridade no céu, se tornou a mais elevada autoridade em rebelião contra o governo do céu. Ele e seus anjos foram expulsos, ele deturpou a verdadeira adoração, e ele continua querendo ser adorado como um Deus. Muito bem. No céu, adoração, obediência e música. Lúcifer caiu, tentou Adão e Eva, eles caíram também. E agora vamos ver então os exemplos bíblicos de adoração após o pecado. Começamos em Gênesis capítulo 4, 3 e 7. O que nós vamos notar aqui, irmãos, quando nós estivermos lendo esses textos? Que depois da queda do homem, a obediência continuava fazendo parte de um ato de adoração. A música continuou fazendo parte como um ato de adoração. Mas foram incluídos agora ofertas para demonstrar a gratidão do ser humano por Deus e sacrifícios, um altar de sacrifício que indicava perdão dos pecados pelo cordeiro substituto que viria. Então agora mais atos de adoração foram incluídos. Gênesis 4, 3 e 7 é o primeiro texto que nós vamos ali. O que aconteceu ali? Caim e Abel traziam a sua oferta para adorar a Deus. Abel trouxe o que Deus pediu. Precisava trazer para o sacrifício um cordeiro. Caim, aqui diz o versículo 3, aconteceu que, estou lendo Gênesis 4, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Veja, a verdadeira adoração agrada a Deus. É um ato de adoração, agradar a Deus. Adoração também pode ser simplificada como agradar a Deus, o que nós fazemos para agradar a Deus. Verso 5, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobre a maneira Caim, descaiu-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor, por que andas irado, porque descai teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja, irmãos, Deus aceitou a adoração correta, conforme ele pediu, conforme ele falou. Por mais boa intenção que Caim ou alguém tenha de adorar a Deus, se não for como Deus pediu, ele não aceita. Então, aí está a verdadeira adoração feita por Abel, em obediência a Deus, como Deus pediu, e a falsa adoração, Caim. Ele achou que poderia fazer como ele queria. Deus não aceitou. Vamos continuar agora. Gênesis 8, 20 a 22. Noé, quando saiu da arca, ofereceu sacrifícios e holocaustos sobre o altar, conforme a instrução de Deus, e sua adoração foi aceita por ele. Quando o fogo, subia, então parecia que chegava aos céus, entre as nuvens, e Deus dizia que se agradou do sacrifício, porque foi conforme ele pediu. Então
O Noé estava demonstrando que confiava plenamente em Deus e fazia o seu sacrifício conforme Deus pediu. A sua adoração foi aceita. Gênesis 12, 7. Eu vou ler isso aqui. Gênesis 12, 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecer. Então veja, Abraão edificou um altar como Deus pediu. E a adoração foi aceita. Gênesis 35, 1 a 7. Agora é a vez de Jacó, irmãos. Chegou a vez de Jacó falar com Deus e demonstrar a sua obediência. Vamos analisar ali, Gênesis 35, 1 a 7. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Betel significa casa de Deus ou templo de Deus. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. O que nós podemos entender aqui, irmãos? A maneira de Jacó dizer a Deus, né, que respeitava, que era reverente: vamos mudar as nossas vestes, aquelas vestes comuns que a gente usa para tudo, né, nosso trabalho, nosso estudo, essa não. Vamos a uma especial, apenas para Deus. E tirar as joias, tirar os braceletes, tirar esses ídolos todos aí, tá? Vamos tirar tudo isso. Vamos lançar fora isso. Para que a adoração possa ser aceita. E o versículo 4 diz: então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos, que tinham em mãos as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. E o versículo 7: e edificou ali um altar ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então vejam, irmãos, ao longo do que foi se formando o povo de Deus, Deus foi dando instrução para eles. Por quê? Porque eles precisavam aprender a verdadeira adoração se quisessem passar a eternidade com Deus. Eu creio que todos nós temos essa mesma intenção, não é mesmo? Passar a eternidade com Deus. Então nós precisamos ver esses princípios, aprender esses princípios e praticar esses princípios. O próximo versículo é Êxodo 12, 1 a 11. Aí está falando da Páscoa, né? Páscoa quer dizer passagem. O povo de Israel ia passar, né, da escravidão para a liberdade. E Deus instituiu ali a Páscoa e disse: vocês devem fazer isso sempre. Para que vocês lembrem que eu os libertei da terra do Egito. E é isso que está falando ali. Né? Se vocês acompanharem aí, Êxodo 12, 1 a 11. A Páscoa do Egito representava o livramento de Israel da escravidão e a salvação. E a salvação do povo pelo sacrifício de Jesus na cruz. A oferta na cerimônia de adoração deveria ser um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Não podia ser qualquer coisa. Tinha que ser um cabrito ou um cordeiro e sem defeito, porque exemplificava Jesus Cristo. E devia ser de 1 ano. Então, irmãos, Deus sempre deu instruções específicas a respeito dos atos de adoração a Ele. Êxodo 32, esse eu vou parar um pouquinho mais, tá? Vamos lá, vamos averiguar aqui, Êxodo 32, os princípios. Êxodo 32, 1 a 8. O povo estava agora ao pé do Monte Sinai. Eles tinham saído do Egito, lá eles estavam em contato com vários deuses, com vários tipos de culto. E Deus os tirou de lá agora para ensinar a eles
o beabá de tudo. De tudo. Êxodo 32, 1-8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e me tragam. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor, ou seja, a Jeová. Então vejam, o que existia aí? Altar, ofertas, sacrifício e música. Tinha tudo o que Deus tinha pedido e tudo foi feito para o Senhor. Mas o que aconteceu? Em verso 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se... Mas irmãos, tinha altar, tinha oferta, tinha sacrifício e tinha música. Todos os atos de adoração. E por que ele se corrompeu? Vamos seguir. Verso 8, depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Irmãos, eles fizeram tudo em nome de Jeová, mas estavam adorando outro Deus. Verso 18 agora. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Josué disse: estou escutando música, como é que é isso? E aí Moisés disse isso, né? O que está no verso 18, vamos ver o 18 e o 19, né? E o versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou ao pé do monte. Existia tudo isso, irmãos. Só que a música era uma música que fez eles dançarem. Então é uma música diferente. À medida que nós vamos falando durante essa semana, vocês vão ver o que e como a música faz as pessoas dançarem. Não é qualquer tipo de música. Tá? E era a música que estavam cantando ali. Agora, irmãos, analisando aqui, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Tudo foi realizado para quem? Para o Senhor, para Jeová. Tinha várias das coisas que Deus tinha pedido ali. Tá certo? Foi liderado por quem? Arão, na hierarquia, tá? Na hierarquia do povo de Israel, era quem? Quem era o presidente geral? Semelhante ao presidente da Associação Geral. Quem era? Moisés. Moisés era o presidente da Associação Geral. Equivalia ao que nós temos hoje. Depois vinha Arão e eles eram semelhante em hierarquia a hoje os vice-presidentes da Associação Geral. Então foi uma adoração dirigida pelo vice-presidente da Associação Geral. Então Deus deve ter aceitado, porque foi vice-presidente da Associação Geral. Só que Arão, em vez de guiar as ovelhas, ele seguiu as ovelhas. Fez conforme eles, as ovelhas, ou seja, o povo de Israel quis. Deus revelou que não aceitou essa adoração. Como é que ele revelou isso? 3.000 pessoas foram mortas.
Deus não aceitou uma adoração dirigida pelo vice-presidente da Associação Geral da sua igreja. Por quê? Porque não foi como Deus tinha pedido. Eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio 9, 20. Alguém pode dizer, não, mas Deus não repreendeu Arão, só o povo. Deuteronômio capítulo 9, versículo 20. Moisés dizendo, falando, o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Deus iria destruir Arão. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Deus só não matou Arão porque Moisés intercedeu por ele. Senão, o vice-presidente da Associação Geral teria sido morto por Deus. Por não fazer uma adoração conforme ele escolheu. Vamos agora, Levíticos 10, 1 a 3. O povo de Israel agora está seguindo o seu curso. E agora tinha os sacerdotes. E agora estava lá o sacerdote Nadab e Abiú. Então veja, irmãos. O Arão era o vice-presidente da Associação Geral, né? Como se fosse, né? Semelhante ao que nós temos agora. E depois deles vinham os sacerdotes. Então os sacerdotes eram como hoje, né? Nessa hierarquia, como se fossem os presidentes de divisão. E agora os sacerdotes aqui, vamos ver. Os presidentes de divisão. Levíticos 10, 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, perante a face do Senhor. O que lhes não... Vejam, irmãos, tem fogo, Deus disse, olha, aqui está o incenso. Isso aqui tem que estar sempre queimando. Sempre esse perfume tem que estar subindo. E este fogo aqui, ó, vocês têm aqui, este fogo é sagrado. Vocês têm que manter ele sempre aceso. E aí agora eles pegaram para fazer aquele fogo crescer. Eles não tinham isqueiro na época, né? Mas eles pegaram e fizeram. Não sei se bateram as pedras ou o quê. E foram lá e acenderam lá. Era fogo. Era igual o outro. Mas por que diz que é estranho, irmãos? O que nós podemos entender? Por que é estranho? Porque era comum, não foi o que Deus disse. As ordens que Deus dá são separadas para adoração, é sagrado. Aquilo que é comum é estranho à adoração. É isso que ele disse, é estranho. Fogo estranho. Por que Nadab e Abiú fizeram isso? Porque eles tinham bebido vinho. O vinho inibiu a mente deles. Nós vamos ver depois o que é mente, em que parte do cérebro é a mente, e o que acontece lá. E por que a nossa mente é tão importante para Deus? O álcool inibiu a mente deles. Eles não conseguiram discernir entre o santo e o comum, entre o santo e o profano. E eles profanaram o altar de Deus. Qual é o princípio, irmãos? Se nós usarmos o comum para adoração, nós profanamos a adoração a Deus. É isso que diz aqui. E Deus não... Eles foram mortos. Deus não aceitou isso. De uma maneira comum, estranha, desobediente. Então, irmãos, na verdadeira adoração, é necessário nós diferenciar, ou seja, não misturar o santo, que é escolhido, separado para um propósito sagrado, do comum e do profano. Levíticos, capítulo 10, versículo 10, está lá o princípio, ó. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o
impuro, imundo ou impuro, né? Entre o limpo e o impuro. Ezequiel 44, 23 diz assim, irmãos: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Irmãos, nós somos líderes na igreja. Eu sou ancião e diretor de música da minha igreja. Todos os líderes da igreja, aqui está dizendo, ó, Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. O comum. Profano é comum. Davi, agora mais para frente, né, da história do povo de Israel, Davi trouxe a arca de Deus. Diz que Davi, em um certo momento de sua vida, né, foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu, depois de erros e coisas na vida dele, a aceitar, né, a fazer a vontade de Deus. Vamos ver 1 Crônicas 13, 8 a 10. Muitos de vocês, né, já conhecem aqui o que aconteceu. Então, a arca estava lá na casa de um indivíduo. E Davi disse, não, vamos trazer a arca aqui para a capital, né? Vamos trazer para cá. E aí é o que diz aqui, o versículo 8, né? 1 Crônicas 13, versículo 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Harpa é um instrumento de corda, alaúde também. Tamboris é um tipo de tambor. Símbolo é um pequeno disco, mais ou menos de 10 centímetros de diâmetro, côncavo, e que bate um contra o outro, semelhante aos pratos aqueles, né? Só que menorzinho. Então é percussão de metal. E, com símbolos e com trombetas. Eu não vou ler ali o restante, irmãos, mas vocês podem acompanhar o restante. Eu vou só dizer o que aconteceu. Tudo deu errado. A carroça balançou, Uzá colocou a mão na arca, acabou morrendo. E aí, o que Davi fez? Não, vamos deixar a arca lá. E aí Davi foi procurar instrução com os sacerdotes para saber como deveriam trazer a arca. Então, antes, ele fez do jeito dele, ele fez o comum. Tudo deu errado. Deus não aceitou. Aí ele disse, agora vamos fazer as coisas certas. Tá? E aí está em 1 Crônicas capítulo 15. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 13. Visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. E Davi era considerado por Deus, muito, era amado por Deus. Mas se não faz conforme Deus diz, ele não aceita. Versículo 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores para que, com instrumentos músicos, alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. O que está faltando agora, irmãos, nesse conjunto de instrumentos? Tamborim e tambores era algo comum nos povos todos em redor de Israel e também em Israel. E por isso Davi, vamos pegar todos os instrumentos que nós estamos acostumados a usar, e vamos adorar a Deus. Só que agora, ele diz, agora eu vou perguntar para Deus qual é a orientação. E Deus disse, vamos repetir? Harpas, alaúdes, símbolos. Não tem tambores. Quem foi que deu essa ordem? Deus. Deus não escolheu tambores para a sua adoração. Eu vou repetir. Deus não escolheu tambores para a sua adoração.
embora os tambores fossem usados mesmo pelo povo de Israel em muitas outras ocasiões. Mas sim, símbolos é percussão. Sim, símbolos tem que bater. Mas para que era usado os símbolos? Como existia um coral, né, muito grande lá, e harpas também para tocando, e alaúdes, algumas versões dizem cítaras, se não me falha a memória, né? É isso? Cítaras, simplesmente cordas. Eles precisavam e para a regência deles, eles usavam o símbolo. Então o símbolo era usado pelo o dirigente do coro e da orquestra para dar o início, o término das estrofes, né? Para trocar de instrumentos, se era só os instrumentos, se era só os músicos, né? Era isso, era para dirigir o cântico. Não é para ficar tocando o tempo todo. Isso era usado o símbolo. Muito bem, irmãos. Vamos seguindo. Agora vamos ver quando o povo de Israel, a grande maioria do povo de Israel não estava mais seguindo, estava apostatado, não seguia as orientações de Deus. Como é que era a música quando acontecia isso? Isso está relatado em Amós 5:23. Amós estava falando, né, com o povo de Israel, e ele se referiu à música. Né? E Amós 5:23 diz o seguinte: afasta de mim o estrépito. Algumas versões diz barulho, ruído. Afasta de mim o barulho e o ruído dos teus cânticos. Não ouvirei as melodias das tuas liras. Então veja, irmão, nós vamos falar daqui para frente quais são os instrumentos que produzem ruído, barulho. Para esta música que são utilizados instrumentos que produzem barulho, o que o profeta diz? O que Deus diz? Não ouvirei as tuas melodias. Muito bem. Então, irmãos, recapitulando. Depois do pecado, o povo de Deus, os atos da adoração incluíam sacrifício, que significava perdão, renovação, salvação, baseado no sacrifício de Jesus Cristo. Ofertas, dízimo e ofertas, que significavam gratidão e fidelidade. Eles nunca iam à presença de Deus sem uma oferta. E louvor e ação de graça, exaltando a santidade de Deus pelos salmos, através da música. E também obediência aos preceitos dados por Deus. Por isso que Deus deixou várias leis. E eles liam aquelas leis. Então está ali, ó, sacrifícios, dízimos, ofertas, louvor por salmos e música, e tudo com obediência, assim como Deus pediu, senão ele não aceita. Ficou claro isso, irmãos, esse conceito bíblico de adoração? Se não for como Deus pede, ele não aceita. E como é que ele demonstrou isso? Ele matava os falsos adoradores, sejam eles quem fossem, até líderes da sua igreja, do seu povo. No Novo Testamento, após a morte de Jesus, Jesus foi o sacrifício perfeito para perdão dos pecados. Não precisaria agora na adoração o que, irmãos? Não precisaria mais sacrifício de cordeiros. Não precisava mais. Então a adoração não mais inclui a morte de animais. Mas agora ele diz em Romanos 12:1, o que diz lá? Ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus através de um culto racional. Bom, agora nós precisamos usar a nossa razão, a nossa mente. Esse é o culto racional que Deus quer, não mais sacrifício de cordeiros, de animais.
Então, o culto racional, a nossa adoração, nós fazemos, né, um culto, é justamente isso. São vários atos de adoração que nós oferecemos a Deus. Ele deve incluir a nossa mente, predominantemente a nossa mente. Por isso, um culto racional. Nesse culto deve conter a oração, que é quando nós pedimos perdão a Deus e falamos de nossa gratidão a Ele. O louvor e ação de graça pela música. A leitura da Bíblia, para nós sabermos como ser obedientes. E a nossa gratidão e fidelidade pelos dízimos e ofertas. É isso que nós oferecemos no nosso culto. Esse é o significado de todos esses atos de adoração. A música começou no céu como adoração, continuou no Velho Testamento e continua no Novo Testamento e vai continuar pela eternidade. Vejam o quão importante é a música na adoração. A música foi criada por Deus e para Ele. Mas ela deve modificar o adorador. E uma maneira de nós sentirmos a adoração, Ele fez a música. Vamos para o princípio de adoração que está escrito em São João 4, 23 e 24. Agora o Novo Testamento, tá? Princípio de adoração do Novo Testamento. São João 4, 23 e 24. Aqui Jesus está falando com a mulher samaritana, tá certo? E aí ele começou a falar em adoração. Ela começou a perguntar, né? Acharam lá? João 4, 23 e 24. Então eu vou ler aqui, ó. Mas vem a hora e já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para seus adoradores. Vou parar um pouquinho aqui. Se ele está dizendo que chegou a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai, é porque existem falsos adoradores. Por isso ele está dando ênfase nos verdadeiros. Existe falso. E o que mais ele está dizendo? São estes que o Pai, se ele está procurando é porque não está encontrando. Por isso o título aqui foi verdadeira adoração. Irmãos, existem verdadeiros adoradores e falsos adoradores. Deus está procurando os verdadeiros. E eu espero que nós continuemos sendo os verdadeiros adoradores. E aí Deus, em versículo 24, ele diz, por que tem que ser em espírito e em verdade? Irmãos, a palavra espírito aí na Bíblia tem, depende do contexto, tem vários significados. Ellen White, nós vamos ver para frente que ela também fala em espírito e em entendimento. Aqui está falando em espírito e em verdade. Como é que nós distinguimos a verdade? Pelo nosso entendimento, pela nossa mente. E aí espírito quer dizer nossas emoções. Então, irmãos, a adoração tem que envolver mente e emoções. E por quê? Versículo 24. Porque Deus é espírito. Aí o espírito está significando um ser, mas que não tem o corpo material que nós temos. Ele não tem o corpo material, mas tem mente e tem emoções. Então, para chegar a Deus, a nossa adoração tem que atingir a mente de Deus e as emoções de Deus. Porque corpo ele não tem, então não precisa nada que influencie apenas o corpo. Por isso ele diz mente e emoções. Entendido, irmãos? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Emoções e mente. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver 1 Coríntios 14. Paulo está falando ali
né, a igreja, e ele dá algumas informações. 1 Coríntios 14, versos 15. 1 Coríntios 14, verso 15. Eu vou ler o versículo 14, diz assim, ó: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O que Paulo está comparando aqui? A mente com emoções. Espírito aí, emoções. Sentimentos, desejos. Vou explicar isso depois na fisiologia. As emoções. Então, aí ele está dizendo, né? Agora no versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o... que diz a Bíblia de vocês? Cantarei com o... Quem é que pode me ajudar aí? O que diz na 14, versículo 15? Cantarei com o entendimento ou espírito, mas também com a mente. Espírito e mente, emoções e mente. Então aí Paulo está dizendo, ó, a adoração com música deve ser desse jeito. Deve incluir, nós devemos usar a nossa mente e as nossas emoções para isso. Então veja, irmãos, a verdadeira adoração envolve as emoções, o espírito e a mente, que é a razão, a verdade, o entendimento. Só que, o que deve prevalecer? Vamos ver aí o versículo 32 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Versículo 32. Né? Capítulo 14, versículo 32. Lembra? Espírito e emoções, né? Versículo 32 diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos, ou seja, são controlados aos próprios profetas. Então, nossas emoções devem ser controladas pela nossa mente. Eu vou falar sobre isso no sábado à noite, amanhã à noite. Mente e emoções. Quando e por que um domina sobre o outro. Mas aqui está bem claro. As emoções dos profetas, ou seja, as emoções do adorador devem estar sob o controle da sua mente. Ali, irmãos, tem vários exemplos de adoração falsa, tá? Eu não vou ler aqui com vocês, mas em Jeremias 8:19, está falando de adoração a ídolos. Em Ezequiel 8, 6 e 18, uma adoração com gritos. Deus não aceitou isso. Romanos 1:25, adorando a criatura em vez do Criador. Não sei se vocês já escutaram, mas alguns músicos disseram assim: não, os jovens não estavam mais escutando as nossas músicas. Então nós vamos fazer música agora para os jovens. Isso é uma falsa? Adorando a criatura em vez do... A adoração é centrada em quem, irmãos? Nos jovens? É em Deus. Gálatas 1:10. Agrada aos homens. Paulo disse, melhor agradar a Deus do que aos homens. Adoração é agradar a Deus. Adoração não é agradar aos jovens, nem às crianças, nem aos líderes. É agradar a Deus. E jovens, crianças e líderes, se não fizerem isso, é uma adoração falsa ou vã. Não serve para nada. 2 Timóteo 4, 2-5. Esse eu vou ler. 2 Timóteo 4, 2-5. Porque isso a gente está vendo hoje, né? 2 Timóteo 4, 2-5. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vejam bem, irmãos, versículo 3. Vou ler devagar, tá?
Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está falando de que época, irmãos? Digam para mim que eu não sei. De que época ele está falando? Hã? Em que época? Agora. Irmãos, vocês não sabem o quanto nós que nos dispomos, não é só eu, né? Várias pessoas estão estudando música e aqui tem pessoas que estão fazendo trabalho para isso. Vocês não imaginam, dentro da nossa igreja, o que nós temos trabalho para falar a verdade. O povo quer fábulas. Mas aqui Deus disse que nós devemos pregar a palavra, seja oportuno ou não, e corrigir. E toda semana eu oro a Deus, Senhor, aonde tu quer que eu vá? Só me leva aonde vai ter pessoas que querem ouvir e vão seguir a verdade. Senão, não me leva. Segundo semestre passado, eu recebi 2 convites de São Paulo. Quer dizer, 2 convites não. Primeiro as pessoas perguntam se iria na igreja e tal, começa a conversar. E eu digo assim, primeira coisa, meu irmão, fale com o seu pastor. E diga sobre o que eu vou falar. Ele vai consultar a associação. E depois disso você me liga. Se eles concordarem, eu vou à sua igreja. 2 não retornaram mais a ligação. Mas aqui eu estou para fazer o que Deus está dizendo. E ele disse, é tu quem tem que falar. Porque tu entende fisiologia. O porquê que tem que ser com a mente e com as emoções. Tu entende a Bíblia. Tu conhece o espírito de profecia. É tu que tem que ir. Quando eu preparei os primeiros artigos, eu mandei para o pastor Ayrton Keller, que era presidente da divisão na época. E aí ele me indicou lá para o NASP. Todos os meses de janeiro eles fazem um encontro de músico. Né? E aí o Vandir entrou em contato comigo e eu fui lá. E aí eu falei. E de lá, dali em diante, as pessoas que estavam lá, não, vai falar na minha igreja, vai não sei o que e tal. E por alguns anos, 5, 6 anos, eu fui em várias igrejas, vários locais. Depois o povo começou a fazer o que com os líderes? A cobrar. Por que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, isso, e nós não estamos fazendo? E aí os líderes acharam melhor não ouvir, o povo não ouvir a verdade, para não ficar cobrando eles. Mas, irmãos, a nossa salvação não depende dos líderes. A nossa salvação é individual. E nós aprendemos tudo aqui. E Deus está dando a oportunidade de nós aprendermos mais coisas. Que é como o nosso corpo funciona. E por que Ellen White, Deus diz tudo isso, que tem que ser com a mente e com as emoções. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles ingeriam álcool e o álcool inibiu a mente. E a mente faz com que nós não conseguimos discernir entre o sacro e o profano. Então a gente acaba pecando. Então nós vamos ver nessa semana quais os elementos da música que causam o mesmo efeito do álcool e inibe a mente. Nós não conseguimos discernir entre o sacro e o profano e vamos acabar fazendo uma adoração falsa. Tudo que eu falar aqui, irmãos, vai estar baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia e na ciência. Quando eu der a minha opinião, eu vou dizer,
Esta é a minha opinião. E a minha opinião, vocês não são obrigados a concordar. Mas os princípios de adoração estão aqui. Esse é Deus falando. Amanhã nós vamos ver as características da música do céu. É Deus falando. Ele diz, é assim que eu quero. É assim que vocês precisam aprender, se querem estar comigo. A decisão é individual, irmãos. Vamos ver o que o Espírito de Profecia diz. Alguma coisa sobre isso. Diz assim, ó. Sem obediência, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Sem obediência a quem? A mim? Ao líder de música? Ao pastor? Ao presidente da divisão? Ao presidente da associação? A quem, irmãos? A Deus. Sem obediência a Deus, nenhum culto pode ser agradável a Ele. Outro conceito importante, irmãos, é a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Por isso, né, os princípios de saúde, irmãos, tão importantes na nossa vida. Para nossa mente estar lúcida. Por quê? Porque é a mente que adora a Deus. Se a nossa mente não estiver lúcida, não tem verdadeira adoração. É ali que age o Espírito Santo, é na nossa mente. Se a mente estiver inibida, como teve de Nadab e Abiú, não vai discernir entre o santo e o profano. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Outro conceito importante, irmãos. Tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do... O que quer dizer tudo? Hein? É tudo. Se houver na música algum elemento que desvia a mente de Deus, ou que iniba a nossa mente, serve aos propósitos de quem? O que Deus está dizendo? Serve aos propósitos de quem, irmãos? Do inimigo. Eu pergunto para vocês, na Bíblia está escrito que é proibido nós usarmos cocaína ou heroína? Alguém aqui usa? É uma pergunta. Alguém aqui usa? Nós podemos usar cocaína e heroína? Por quê? Se não está escrito na Bíblia. Por quê? Pelo efeito que ela tem na nossa... Tudo que tiver o mesmo efeito vai inibir a mente e deve ser evitado. É isso que diz ali, tudo quanto desviar a mente de Deus serve aos propósitos do inimigo. Nós vamos ver como a música pode ter esse efeito. Semelhante à cocaína, à heroína, à anfetamina. Tem um elemento da música que tem esse mesmo efeito. Em seus esforços evangelísticos, os mensageiros do Senhor não devem seguir os modos do... A nossa música de adoração, até o final da década de 80, era música sacra. Do final da década de 80 para cá, começou a mudar. E aí, eu comecei a ir nos congressos e querer saber as coisas, né? Hoje eu sei, irmãos. E isso que eu falo, eu já escutei de outros pregadores. Eu nunca entrei em contato com eles. Antes de eu fazer todas essas conclusões e esse estudo que eu fiz, eu nunca tinha escutado eles. E nós falamos a mesma coisa. É porque o Espírito de Deus está guiando a estas conclusões. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. O que quer dizer essa palavra jamais? Mas se for pelos arautos do rei? Mas se for pelo novo tempo?
jamais converte o mundo a Cristo. Apocalipse 7, 9 a 11. Eterna adoração. É isso que nós vamos passar a vida eterna fazendo, irmãos. 7, 9 a 12. Se nós não aprendermos aqui, não poderemos estar lá. Nós vamos ficar fora de lugar, né? Depois dessas coisas vi grande multidão que ninguém podia enumerar. Eu espero que nós estejamos fazendo parte desta multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, eterna adoração. Eu vou deixar para ler amanhã o que está escrito em Romanos 9, 27 e Apocalipse 12, 17, 14, 12, 19 10. Amanhã de manhã nós vamos ler isso. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos servos do Senhor, são os meios pelo que Deus proveu para preparar um povo para a assembleia lá do alto. Irmãos, aqui tem um povo para a assembleia lá do alto. E esse povo que vai estar lá é de todas as nações, de todas as culturas. Então não existe essa cultura pode isso, essa cultura pode aquilo. Não, é a cultura do céu, o povo vai para o céu. Todas as culturas têm que aprender a verdadeira adoração e os atos de adoração. A reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. Irmãos, o meu apelo esta noite é que tomemos a decisão de adorar a Deus de forma obediente. Ele irá se agradar de nossa adoração e estaremos preparados para adorá-lo eternamente. Que esse seja o nosso intuito, o nosso objetivo. E durante essa semana nós vamos dar muitas informações a respeito disso. Vamos ficar em pé para a oração? Santo, santo e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque deixaste escrito para nós, nos livros de Espírito de Profecia e na Bíblia Sagrada, toda a orientação para te adorarmos de maneira verdadeira. Precisamos do poder do Espírito, do teu Espírito, para entender e praticar a nossa adoração de uma forma verdadeira e correta, conforme tu ensinastes. Ajuda-nos para isso, Senhor. Oramos agradecidos pela oportunidade de todos nós estarmos neste local, nesses dias, quando o mundo todo está fazendo festa a Satanás, nós estamos aqui aprendendo a te adorar de maneira verdadeira. Esteja com cada um de nós, com cada professor, com cada líder, com cada aluno, com cada pessoa que aqui estiver. Abra nossa mente para entendermos a tua vontade. Que tenhamos todos um sono tranquilo, que os teus anjos estejam ao nosso redor e que possamos voltar amanhã e todos nos outros dias fazendo sempre a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.